Salve, salve, gente boa! Muito boa noite a todos! Está entrando no ar mais um boletim com informações do nosso querido Vasco da Gama. O Vasco que encerrou hoje a sua preparação para o clássico de amanhã contra o Flamengo no Maracanã. Ambos os times com suas estratégias definidas e suas apostas para buscar os 3 pontos. E aqui você vai conferir as últimas informações do Vasco do Rafael Paiva e também do Flamengo do Tite, que por sinal está preparando algumas estreias para esse jogão de amanhã. Então, cola aqui, fique por dentro dos últimos detalhes dessa partida e vamos todos juntos numa só corrente para que o Vascão vença mais uma amanhã e confirme então a sua ascensão no Campeonato Brasileiro. Não esqueça antes do seu like, que é muito importante, compartilhe vídeos nos seus grupos de zap e inscreva-se. Bom, meus amigos, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo fazem amanhã às 18h30 no Maracanã o clássico dos bilhões, o clássico esse marcado por uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A maior dúvida é como o Vasco vai se comportar diante do time rubro-negro. Seria um clima de revanche no ar ou mais um jogo pela frente? Não podemos esquecer daquela sonora goleada para o rival no primeiro turno por 6-1, que ecoou demais em São Januário. Muitas foram as mudanças e lições acima de tudo. Por tudo que esse grupo passou de lá até aqui, certamente teve um aprendizado grande. E essa é a esperança que seja traduzida em campo. Um novo Vasco com identificação e totalmente renovado de confiança e entrega. Coisa que não se viu no início do primeiro turno, quando então perdeu para o Flamengo de forma acachapante. Rafael Paiva usou esses 2 dias para muita conversa com seus jogadores, destacando a importância da partida e do Vasco somar pontos para que no final do campeonato consiga vislumbrar um novo horizonte, consiga vislumbrar posições maiores. Ele está ciente desse clima de revanche que deve passar pela cabeça dos seus jogadores, já que muitos que hoje figuram no time principal participaram daquela tarde e noite fatídica. E um deles é a esperança para que o Vasco volte a ser o Vasco, um Vasco com garra, competitividade, impondo respeito. Estou falando do Verratti, o argentino, hoje é um dos símbolos da reconstrução do Vasco dentro de campo. Além disso, o Verratti tem sido fundamental nos clássicos, onde já deixou sua marca na temporada em seus adversários cariocas. Há uma certeza em São Januário de que se por um lado o rival tem um time mais técnico e um elenco numeroso e com opções, o Vasco pode competir com organização e muito suor. Nada pode ser superior ao poder de competitividade desse Vasco do Rafael Paiva, que conseguiu injetar confiança em cada um dos jogadores. E hoje eles buscam, esse merecimento de coisas grandes na temporada. Tanto que o time segue nas semifinais da Copa do Brasil e de degrau em degrau vem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, Rafael Paiva pretende trazer a campo uma equipe ajustada na marcação e que cumpra bem o seu posicionamento. Paiva não quer repetir o que aconteceu diante do Atlético Paranaense, onde o time deu muitos espaços pelas laterais e deixando o adversário criar a maioria das jogadas. Ele sabe que o Flamengo tem jogadores qualificados e que qualquer bobeira pode ser fatal num clássico. A ideia é subir as linhas, usar as subidas dos laterais para que o encontre Verratti na área e o argentino possa então ser ali a referência em termos de gols. Aliás, o Paiva priorizou muito essa situação das bolas paradas, que vem sendo também um ponto positivo no grupo através do Payet. O Vasco não pode desperdiçar no jogo desse essas oportunidades. E sobre formação do time, Rafael Paiva não quer mudar muito a síntese, que vem adotando. Ele quer escalar sim o que tem de melhor, até para aproveitar os desfalques significativos que o Flamengo tem para esse jogo. Dentro desse cenário, a tendência é o Paiva repetir a escalação que vinha adotando. Havia uma dúvida no tocante à participação do Lucas Piton, que vinha sentindo um desconforto, mas ele treinou também hoje. Então eu acredito que se ele nada sentir de última hora no aquecimento amanhã, ele a princípio deve sim ir para o jogo, ficando o Victor Luiz aí de sobreaviso, porque ele é uma das opções ofensivas que o Vasco vem se utilizando pelo lado esquerdo. Fora o seu casamento com o Verratti, cara, toda hora cruza na cabeça do gringo aí e eles dois aí vem fazendo muita diferença ao lado do Léo Jardim, claro. A única dúvida que a gente pode colocar nesse momento é do tocante ao ataque, O Ryan, o garoto, vinha sendo titular,
Mas até que ponto, né, aquela expulsão dele no último jogo pode fazer com que, por hora, ele perca essa vaga? É possível. A gente só vai saber mesmo amanhã, porque é uma possibilidade que existe e trabalhada, já que o Emerson Rodrigues foi também testado nesse setor nos treinamentos dessa semana e pode ser também uma das novidades em campo. Mas com o Rafael Paiva, meus amigos, não tem como cravar, né? O cara do nada aparece aí com uma novidade, um provável time que se desenha aí. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, o Léo, o Lucas Piton, Hugo Moura, o Esforça, o Paê, o David, Ryan, o Emerson Rodrigues e o Verrete. E você, qual equipe que colocaria em campo, hein? Você iria com o Ryan? Daria chance a outra peça ofensiva ou reforçaria mais o meio-campo? Então comente aí embaixo e participe. Bom, em relação ao Coutinho, né, que foi a maior expectativa dessa semana, muito se falou que ele iria para a partida, depois comentou-se que não iria por causa das condições físicas. Olha, o Coutinho, ele realmente ainda não atingiu aquele ápice, né, do seu condicionamento físico ideal. Mas ele vem treinando, ele está se sentindo bem e são grandes as expectativas mesmo, são grandes as possibilidades dele realmente ir para esse jogo, né, ser relacionado para essa partida contra o Flamengo aí. E é o que todo mundo está esperando, né? Porque já é uma maneira do Rafael Paiva ir introduzindo ele nesse time, né? Ir colocando aos poucos. Vamos aguardar aí, mas que são boas possibilidades, isso são. Beleza, meus amigos? Então, comente aí então embaixo aí do vídeo sobre esse time aí que pega o Flamengo amanhã e vamos interagir juntos. Bom, agora vamos falar do Flamengo, né? Pelo lado rubro-negro, ao que parece, não tem mais dúvida alguma. O técnico Tite já bateu o martelo sobre algumas situações e também não vai poupar ninguém. Por hora, vai com o que tem de melhor, inclusive com novidades. 2 estreias poderão acontecer diante do Vasco amanhã. A primeira delas é certa, o lateral esquerdo Alexandro, que será o titular na vaga do Ayrton Lucas, cumprindo suspensão. O outro está no banco, mas pode ser uma opção para o segundo tempo. O atacante equatoriano Gonzalo Plata, ele inclusive está bem animado e não vê a hora de entrar em campo aí contra o Vasco. Outras novidades da equipe do Tite são os retornos do Varela e do Pulgar. Os gringos estão de volta. Se nada mudar, garante alguns setoristas do Flamengo com quem eu conversei há pouco, o time que deve entrar em campo será Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, o Eric Pulgar, o Léo Ortiz, o Gerson e o Arrascaeta, que está confirmado, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, o ataque. Sendo que o Bruno Henrique aí sendo um falso 9 e o Gabigol, que é o cara da posição, amargando aí um banquinho. Bom, meus amigos, é isso aí. Por hoje é só. Agora, torcer demais aí para que o Vasco consiga aí um bom resultado contra o Flamengo e, de preferência, os 3 pontos, a vitória aí para o torcedor vascaíno terminar o final de semana feliz da vida, terminar essa semana feliz da vida, né? Ela que já iniciou aí com essa classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Bom, tô indo nessa, amanhã a gente se vê por aqui. Um grande abraço e até lá!